Eu queria começar com uma observação política mais geral, mas que me parece imprescindível no momento que a gente vive. Não vivemos em tempos normais, vivemos num contexto de explícita ameaça neofascista. Vivemos atordoados pelas revelações dos últimos dias, até onde chegou a conspiração golpista, a trama daqueles que, a partir do próprio aparato de Estado, buscaram destruir a democracia. E este não é outro assunto, este é um assunto que tem relação direta com o que estamos discutindo aqui. E, sobretudo, partindo deste entendimento de que a nossa tarefa urgente de todos aqueles que têm compromisso com a democracia, com os serviços públicos, com as instituições democráticas, é derrotar a extrema-direita, é necessário reconhecer que não é possível fazer isto mantendo as políticas de austeridade, as políticas de subordinação ao rentismo. E é por isso que este debate é inadiável. O que vimos na eleição dos Estados Unidos, por exemplo, como em muitas outras, foi a extrema-direita vencer com votos de trabalhadores decepcionados pela não satisfação das suas mais justas aspirações. Não adianta o governo Biden ter arrolado índices macroeconômicos, índices de crescimento, que as aspirações mais básicas dos trabalhadores não foram satisfeitas no país mais rico do mundo por conta de uma perspectiva de uma gestão econômica absolutamente subordinada ao rentismo. Essa política impede a garantia das políticas sociais. Essa política impede a efetivação dos direitos. Esta política, como percebemos e vivemos diariamente, impede a valorização das servidoras e dos servidores públicos. O efeito destas políticas de austeridade, chame-se como se quiser, é que elas alimentam o fascismo, elas produzem ressentimentos, elas produzem frustrações, elas não satisfazem as mais básicas das necessidades, e isto é o grande alimento da extrema-direita. Portanto, se pensamos, se assumimos a sério, como tarefa o enfrentamento ao fascismo, é necessário enfrentar políticas de austeridade fiscal. E aí eu entro na minha segunda observação, que o que estamos tratando aqui está dentro do marco mais geral. No ano de 2000, a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal consolida a primazia do interesse do capital financeiro. Superávit fiscal, pagamento de juros da dívida, como prioridade absoluta de governos, como prioridade absoluta da gestão da economia do país. Sabemos que o golpe de 2016 teve, entre outros fatores, a expressão do objetivo de radicalizar a subordinação ao capital financeiro. E o seu grande produto, o seu grande saldo desse ponto de vista é a PEC do fim do mundo. A PEC do teto dos gastos, que constitucionaliza a subordinação ao rentismo. E é neste contexto, e não é noutro, não é algo solto, isolado, que nós temos a instituição, em 2017, do regime de recuperação fiscal. É o contexto de um governo ilegítimo, é um contexto de um processo de ataque à democracia para a garantia dos interesses do rentismo. O regime de recuperação fiscal, sob o pretexto de auxiliar os estados em dificuldades, na realidade se constitui de um conjunto de mecanismos de controle, de limitações e de imposição de restrições. Medidas draconianas quanto aos gastos públicos, em especial os gastos sociais e com servidores. No entanto, e é fundamental chamar atenção para isso, há uma exceção. O que ela não restringe? As isenções fiscais, a renúncia tributária, os interesses dos grandes grupos econômicos. O RRF, em relação aos servidores, implica no congelamento de salários, implicou e tem implicado na retirada de benefícios, no caso dos servidores da UERJ, por exemplo, os triênios que foram retirados neste contexto, a renúncia a nomeações, a renúncia à realização de novos concursos, o estabelecimento de um teto de gastos, a alienação do patrimônio público, a perda de autonomia. Ou seja, as mais drásticas e dramáticas consequências para o serviço público, para os servidores. E aí nós chegamos, passo para a minha terceira observação, nós chegamos neste momento a uma proposta que se apresenta como uma alternativa mais razoável, mais moderada, mais civilizada
que é o PROPAG. O Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados, apresentado desta forma. E aí a gente, incomodamente, precisa recordar que o arcabouço fiscal foi apresentado igualmente como uma alternativa que minimizaria os problemas da PEC do fim do mundo, da PEC do teto de gastos. No entanto, hoje é inegável, estamos vivendo isto neste preciso dia, né, com os anúncios do Ministério da Fazenda, que o cumprimento do arcabouço confronta o próprio cumprimento dos mínimos constitucionais. Confronta, impede, inviabiliza a garantia do estabelecimento dos mais básicos dos direitos sociais. Além disso, o arcabouço fiscal permite que um governo que tenha o mínimo de responsabilidade social, de compromisso com estes gastos, seja acusado como um crime de responsabilidade. Facilita, inclusive, o estabelecimento de um golpe, a deposição de um governo democrático que cumpra o mais básico do seu compromisso com a população brasileira. A gente precisa dizer que o PROPAG tem implicações análogas. Ele não resolve o problema fundamental e ele prolonga a subordinação ao capital financeiro. Além disso, e isso é fundamental, ele mantém os juros de 4% mais a inflação ou taxa Selic, mantém a mesma dinâmica de perpetuação da dívida. Portanto, e este movimento das universidades é fundamental, é necessário, é um movimento de sobrevivência. Estas emendas que estão sendo propostas, elas devem ser amplamente apoiadas, mas elas não devem nos fechar os olhos em relação aos problemas da lógica da responsabilidade fiscal que impulsiona também o PROPAG. Qual é a vantagem, qual é a brecha que há? A possibilidade de abatimento de 1%, de apenas 1%, mas que isso já pode ser minimizar em parte as consequências, não mais do que isso, mediante investimentos específicos, e aí defendemos, então, a proposta que é trazida é que as universidades sejam incluídas nesta brecha. Mas é uma brecha em algo que está em oposição aos interesses, né, da população brasileira, como muito bem expressa, né, o trabalho da auditoria. Por último, né, o quarto e último ponto, eu queria finalizar enfatizando o peso dramático das isenções fiscais e da renúncia tributária. No relatório da CPI da Dívida Pública do Rio de Janeiro, que vem sendo divulgado no Manifesto dos Servidores, inclusive, há dois dados impressionantes. A negligência de cobrança dos créditos da dívida ativa implica na perda de cerca de 140 bilhões de reais ao longo dos anos. E a negligência na fiscalização das contrapartidas de benefícios fiscais implica na perda de 24 bilhões de reais. Vejam o montante, a dimensão do que estamos falando enquanto perdão da dívida. No caso do Rio de Janeiro, isto remete a Petrobras, isso remete a grandes empresas. Para trazer outra fonte, o TCE do Rio de Janeiro registra, né, consolida uma renúncia fiscal de 83 bilhões entre 2016 e 2023. E hoje, neste momento, enquanto se fala em crise, enquanto se corta os gastos, enquanto as universidades do Rio de Janeiro vivem a situação que sabemos que vivem, nós temos a LOA de 2025 prevendo 22 bilhões de renúncia fiscal. É que o deputado me corrige se o dado não for esse, mas é o que está anunciado, né, na proposta de LOA do governo do Rio de Janeiro. Para não deixar de mencionar os outros estados, Goiás tem 12,8 bilhões de renúncia em 2022, 13,7 bilhões em 2023, o que significa 35% da receita total, mais de 1/3 da receita de um estado endividado em condição de subordinação a essas restrições. Minas Gerais, 13,13 bilhões em 2023, o que é 14% da receita total. E o Rio Grande do Sul, 4,8 bilhões também em 2023, 9%. Então, acho que a gente precisa registrar, e eu finalizo com isso, o quanto é absurda a situação de que estados como Rio de Janeiro e Goiás estão entre os estados com maior percentual de renúncia fiscal, estão entre estados onde o poder público é limitado radicalmente no atendimento às necessidades sociais, no financiamento dos serviços públicos, na garantia dos direitos dos servidores, mas estão entre os estados com maior percentual de renúncia fiscal do país. Portanto, esses controles e essas restrições, elas têm um sentido, né? Elas não se dão no outro sentido, que é o dos interesses do grande capital. Então, queria ressaltar que nós, a do ENF e as do ERJ, também somos contra o regime de recuperação fiscal,
contra o Propag, mas que nós estamos tentando incidir nessa bomba que vem sempre pronta na nossa cabeça, para que ela tenha um reconhecimento, e aí sim, dentro dos artigos nos quais a gente está propondo emenda, foi na construção também da ADUENF e as do UERJ, na inclusão e reconhecimento da educação como investimento. A gente defende, no Sindicato Nacional, em nossas sessões sindicais, uma educação integral, pública, gratuita e de qualidade. E por isso nós estamos aqui defendendo a inclusão da educação nesse projeto como um investimento. Mas não apenas o setor da educação. Nós fazemos parte do FOSPERJ, que é o Fórum dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, que reúne mais de 30 entidades das mais diferentes, desde teatro municipal, engenheiros, perícia, enfim, uma série de sindicatos que estamos trabalhando no ED hoje também na luta contra esse regime de recuperação fiscal. Então, nesse sentido, a emenda que a gente propõe no artigo 7º é para salvaguardar os salários dos servidores públicos. E a gente entende que salvaguardando o salário dos servidores públicos, a gente está também defendendo o serviço social, né? O serviço público. O salário do servidor público é de interesse da população, porque os serviços públicos chegam à população através de nós, servidores públicos. Então, a valorização do trabalho e do servidor público está colocada na nossa emenda 7ª, que a gente sabe que é um pouquinho mais complicada, porque, inclusive, foi inspirada em um outro projeto, PLP 194, de 2019, do deputado David Miranda, saudoso David Miranda, e já teve a relatoria da Samia Bonfim, que mexe na lei de responsabilidade fiscal, retirando, então, as despesas com pessoal ativo e inativo do regime de austeridade. Então, salvaguardando as verbas que são chamadas de verba de alimentação, que é um direito constitucional.